A minha filha, ela estava praticamente morta nos meus braços. Ai, meu Deus, como é difícil falar sobre isso. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje para mim esse vídeo, para muitas pessoas que vê a thumb ou o título, acha que é um vídeo muito triste. Para mim ele é um vídeo muito alegre, porque ele concretiza muitas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas e uma delas foi a cura da minha filha. Quem me acompanha aqui no canal, não vou pedir que se inscreva, não vou pedir que deixe like, porque eu só quero falar sobre isso para mostrar para você o quanto o Senhor ele é grande, o quanto ele faz, o quanto ele ainda opera milagres, prodígios e maravilhas. E se você tem fé, creia, porque através da tua fé ele pode fazer muitas coisas por você, pela sua família e pela sua casa. E o cuidado dele é muito grande, porque ele sempre vai fazer o melhor, mesmo a gente concordando ou não, aceitando ou não, ele sempre vai fazer o melhor, tanto por mim como por você que está assistindo esse vídeo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tive uma gestação muito conturbada, gente, uma gestação muito difícil, uma gestação muito difícil, né? O meu pós também não foi nada fácil, mas antes de eu ter tido a Axa, meses antes, o Senhor mostrou para o meu esposo a minha bebê numa sala, sozinha, com enfermeiras e incubadora. E ele segurando ela, né? No momento que a gente não tinha entendido, e a gente ficou um pouco sem entender ainda, mas depois de tudo a gente entendeu aquela visão que o Senhor já tinha nos mostrado. É por isso que o Senhor, muitas das vezes, ele avisa antes para os servos dele de acontecer as coisas. Quando a gente foi para o hospital, que eu fui internada, estava tudo normal, gente. Não foi nada fácil, mas estava tudo normal. Não estava acontecendo nada de muito grave. E tive a Axa de tardezinha. Foram 13 a 14 horas de parto. Foram 13h40, 13h45 por aí. Ao todo, quase 14 horas, né? E tive a Axa. E foi normalmente, gente. Tive a Axa, fui para a sala de pós-parto, depois fui para o quarto. Só que chegando no quarto, quando deu 9 horas da noite, eu tive a Axa 5h20, né? Fui para o quarto às 7 horas. 9 horas da noite, o Wellington teve que vir embora, porque lá o acompanhante não dorme. Tem as enfermeiras que podem te ajudar, te auxiliar, tá ali com você, mas o acompanhante não pode dormir lá no hospital. No hospital que eu fiquei, tá? Porque tem hospitais aqui que não pode nem ter acompanhante, gente, é só visita. Então fiquei lá, 9 horas ele veio. Nesse tempo que ele veio, se eu não me engano, eu tava falando com a minha cunhada, Eliene. Gente, eu sou mãe de segunda viagem, eu sei dar peito, eu sei cuidar. Então, mesmo que para mim tava sendo muito difícil, porque foi muito difícil o pós, eu tive laceração, eu mal conseguia andar, foi horrível. Mas eu conseguia dar peito e tudo mais para minha filha. Coloquei ela no peito e fiquei ali no telefone conversando com a minha cunhada, falando sobre como foi e tudo mais, e conversando sobre a Axa. Falando com a minha cunhada, com a minha sogra. E eu só lembro que a Axa estava normal, mamando. Quando eu desliguei a ligação, que eu olhei para baixo, assim, né, com a cabeça, a Axa ela já estava tombando. Ela tombou do nada. Ela tombou. E quando ela tombou, que eu olhei, ela estava roxa, sem cor, roxa e muito gelada mesmo. Então levantei, tentei fazer a manobra, né, nela, para ver se era engasgo, para ver o que era. Não era engasgo, gente, ela não engasgou, não se engasgou, então não era engasgo. Então eu fiquei mais aperreada ainda, toquei, porque tem um controlezinho no quarto, toquei, e nada de ninguém vir. Então eu comecei a levantar ela, ver o que eu podia fazer, e comecei a gritar.
Só tava eu no quarto, então não tinha nenhuma mãezinha ali para correr e chamar o médico para me acudir. Eu tive que gritar. Comecei a gritar: socorro, socorro, me ajuda. E veio um monte de médico. Quando chegou que viu, ela pegou ela às pressas e levou ela para UTI. E comecei a entrar em desespero, comecei a entrar em pânico, porque eu sabia que a minha filha poderia não voltar mais viva dali. E me desesperei. Gente, vocês não têm noção o tanto que eu me desesperei, o tanto que foi difícil para uma mãe. Hoje eu entendo muitas mães de neonatal. E nessa hora eu lembrei de quando eu estava na sala de parto, e uma mãezinha, gente, da neonatal estava desesperada porque estava tendo um bebê de 21 semanas. E quando ela teve esse bebê, a bolsa já tinha estourado e eles não podiam fazer nada para segurar o bebê na placenta, né, na barriga da mamãe. E eu lembro que quando a bolsa estourou, quando o bebê nasceu, foi um desespero. A mãe começou a chorar, desesperada, porque achou que o neném morreria. E levaram o neném para o UTI neonatal, né, para o CTI. O neonatal, gente, é UTI mesmo. E do nada chegou um enfermeiro que eu acho que usado pelo inimigo, não sei, dizendo para ela que o bebê dela ia morrer, sabe? Que não tinha jeito, não tinha como botar o tubo para respirar e tudo mais. E a mãe começou a desesperar. Eu lembro que eu ainda estava com a minha na barriga. E eu lembro que eu olhei para o meu esposo olhou para mim e a gente fez: vamos clamar por essa mãe, sabe? Porque é difícil. E eu lembro que a gente começou a chorar juntos e clamar: Senhor, não deixa esse bebê morrer, Senhor, não deixa esse bebê, sabe, dê uma alegria para essa mãe, Senhor, repreenda todo espírito de morte. E a gente começou a clamar ali naquele quarto de parto, sabe? E a gente começou a clamar em menos de 5 minutos, gente, 5 minutos, em menos disso. Eu acho que não deu nem 2 minutos de clamor. Chegou uma médica repreendendo o enfermeiro e dizendo: não, seu bebê está bem, seu bebê vai ficar bem, ele já está entubado, ele está super bem, eu creio que ele vai evoluir, você vai levar ele para casa. E a gente começou a chorar, agradecendo a Deus, dizendo: Deus continua operando o milagre, continua fazendo. Gente, é maravilhoso como Deus opera. E eu lembro que a minha filha foi, né, para lá para baixo, e eu só chorava, eu fiquei desesperada. Não tive a mesma força que aquela mãe teve de clamar, sabe? Aquela força que quando a mãe estava com o bebê lá, eu clamei, eu não tive essa força para minha filha. E eu lembro que eu liguei pro meu esposo desesperada: amor, a Axa estava morta, amor, a Axa foi lá para baixo, eu não sei o que aconteceu, ela estava roxa, Foi uma situação muito difícil, gente. Quando eu me lembro, dá muita vontade de chorar, porque é desesperador. Só a mãe que passa por isso sabe o quanto é desesperador essa situação. Quando foi com uns 10 minutos, a enfermeira entrou no meu quarto, viu ainda bem desesperada, dizendo: meu Senhor, não deixa que nada aconteça, Senhor. Eu não sei de onde eu tive forças, mas eu comecei a clamar o nome do Senhor e dizer: Senhor, não deixa que a minha filha morra. O Senhor sabe o tanto que eu vivi, a gravidez difícil que eu passei, o Senhor sabe de todas as lutas, as batalhas travadas para ela estar aqui. Então não deixa que ela morra, não deixa que aconteça o pior com a minha filha. E quando foi com um tempinho depois, chegou mais uma médica e disse: sua filha já está bem, já está estabilizada, vamos começar os primeiros exames para ver realmente o que aconteceu e você pode ver sua filha. Eu lembro que eu não conseguia andar. Eu quebrei meu resguardo naquele momento, gente, de desespero. Eu sentei com tudo na cama, estraçalhei o ponto, foi horrível, mas é o desespero de uma mãe. Ela pensa no filho, não pensa em si. E eu lembro que desci, olhei ela, fiquei, sabe, muito feliz, porque ela estava estável, mas continuei desesperada, gente. Não tem como uma mãe ficar bem com a filha naquele lugar, sabe? Tô me segurando muito para chorar, para esse vídeo sair bem, sabe? Quando eu lembro é muito difícil mesmo. Mas eu precisava falar isso para vocês. Eu precisava contar esse testemunho de vitória, bênção para vocês. E eu lembro que a gente continuou.
E aí voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, eu passei a semana muito ruim, gente. Eu passei muito branca. Tive muita perda de sangue, mas os exames não constou anemia. Mas eu não conseguia levantar da cama. Eu senti muita falta nos pulmões de ar e ficava muito fraca, muito fraca. Mesmo eu comendo, tomando suco e tudo mais, medicação, soro, eu continuava muito fraca. Eles começaram a ficar preocupados comigo também. Então não me autorizava mais descer para ver a Axa. Eu só consegui descer depois de 3 dias uma vez, mas quando eu desci muito mal e subi logo, não consegui ficar muito tempo lá. Só consegui descer uma vez para dar de mamar para a Axa. E lembro que fiquei esses dias no quarto, só meu esposo descia, né, os 2 horários que ele podia, que era de manhã e à noite, para ficar com a Axa. Eram os 2 horários que ele tinha, gente. Ele tinha 2 horários, 1 horinha para ficar com a Axa. E eu não podia descer, por conta que eu estava muito mal. E começou a fazer exames e todo dia, às 11 horas da manhã ou às 10h30 da manhã, ela dá, todos os médicos dão todos os prontuários e tudo que está acontecendo com o seu bebê. Então, todos os dias ele falava os exames que tinha feito, o que estava acontecendo, como que estava. A gente já tinha certeza que a alta dela só seria na sexta-feira. Ela nasceu na segunda, a alta dela só seria na sexta. E como eu estava mal, eu também só teria alta na sexta-feira. Então, esses dias foi a oração, tristeza e colocando na mão de Deus, né, gente? E o Wellington ficou a semana toda visitando. Eu consegui visitar ele umas 3 vezes. Quando foi na sexta, de manhã, ela não recebeu já alta. A América passou pelo meu esposo, né, e falou, ó, tô levando ela agora para fazer os 2 últimos exames decisivos, mas dependendo do resultado, ela tem alta ainda hoje. E ela foi fazer esses exames e tudo mais. O Wellington ficou lá na sala esperando. Quando ela voltou, aí a gente recebeu a notícia, né? A gente não, meu esposo recebeu a notícia, eu estava no quarto, não podia descer. E a notícia foi que minha filha, ela tinha alterações no coração. O coração dela era maior do que o normal, o coração dela estava muito inchado. E a médica falou que não tinha o que fazer. Ela não poderia deixar ela lá, porque como era só um inchaço, não tinha o que fazer. E as recomendações que passaram para a gente foi para a gente ficar de olho no que acontecia, e se acontecesse alguma coisa muito grave, era para levar para o hospital. E meu esposo subiu lá para cima, eu deitado, esperando a notícia. Eu só queria ouvir, gente, vocês estão de alta, porque eu tinha Daça aqui em casa, e já fazia uma semana que ela chorava, e dormia mais o pai dela, mas chorava muito, com saudade, pegava pijama, vestia meu pijama, ficava abraçando as coisinhas da Axa, com muita saudade, e querendo conhecer a irmã, né? Então, o meu intuito era esse, alta, eu preciso de alta. Quando ele chegou, você quer primeiro quais notícias, a ruim ou a boa? Eu falei, amor, eu preciso de uma boa, porque não aguento mais ficar aqui, tô mal, a Axa já tá passando por tanta coisa, eu não quero saber agora da ruim. O Wellington, ele foi muito forte até quanto deu, sabe? Ele olhou pra mim e falou, amor, ela tá de alta, 2 horas a partir das 2 a gente já pode pegar ela lá no Natal e ir embora. Agora vamos esperar a sua alta. Pronto, quando ele falou isso, eu não queria saber a notícia ruim naquele momento, eu não estava preparada, mas eu fechei meu olho e falei, o Senhor está no controle de tudo. Eu frisei isso, sabe? E agora, depois disso, uma palavra que eu levo para minha vida, que o Senhor, ele sempre vai estar no controle de tudo, de todas as coisas, de todas as situações, ele sempre vai estar no controle de tudo. Gente, eu tentei rir, tentei ficar forte, mas quando eu lembro, eu sinto muita vontade de chorar, porque graças ao Senhor, eu tenho minhas 2 filhas aqui comigo. É muito difícil quando eu lembro. Só uma mãe sabe como é difícil passar pelo que cada uma passa, né? Principalmente quando tem filhos que vai pro CTI no Natal.
É muito difícil, mas eu vou tentar continuar esse vídeo. Gente, o Wellington olhou pra mim e falou: amor, preciso dar a notícia a você. Eu falei: peraí, amor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu olhei pra ele e ele falou: amor, a Axa, ela tem um problema no coração. Ela nasceu com o coração inchado e vamos ter que levar ela para ela ter atendimento médicos e fazer check-ups, exames. Vai ser uma criança que vai precisar de acompanhamento médico para o coração, acompanhamento cardíaco. E eu olhei para ele, eu falei: o Senhor, ele está no controle de tudo e ela vai ser curada. E ele falou: amor, você está entendendo o que eu estou falando? Eu olhei para ele novamente e falei: o Senhor está no controle de tudo e ela vai ser curada. Gente, quando ele ouviu essa frase, ele começou a chorar. Não de desespero, assim, né? Mas ele começou a sair aquela lágrima, ele segurando, mas saindo a pulsa aquela lágrima. E ele olhou para mim e falou: amor, como é que você tá nessa tranquilidade? Gente, em minutos antes eu não tava naquela tranquilidade, eu tava desesperada. Eu falei porque eu falei com o Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu é porque Ele já tem a cura ali na frente para ela. E pronto, demorou alguns minutos. Ele fez: amor, eu queria ter tido essa fé que você teve nesse momento. Falei: amor, nem eu sei de onde veio essa fé, mas ela veio. Gente, eu me culpava demais. Achava que tinha sido eu que tinha enforcado a minha filha. Achava que tinha sido eu que tinha, né, feito algo, que ela tinha se engasgado, eu não tinha visto. Comecei a me culpar, comecei a achar que eu era uma mãe desnaturada antes do resultado, antes de tudo isso. Mas quando veio o resultado, depois que caiu a ficha, eu falei: não. O Senhor permitiu aquilo para que a gente saísse do hospital com o diagnóstico, para a gente não chegar em casa, se deparar com uma situação que a gente não soubesse e sair às pressas correndo para o hospital, ou que a gente ficasse em casa achando que era algo normal e acontecesse o pior. Então, o sonho que o meu esposo teve, a visão que o meu esposo teve, foi já o Senhor alertando o que ia acontecer e a gente não se preocupasse. E o que aconteceu foi para a gente entender que o Senhor, Ele nos mostra as coisas antes que aconteça. O Senhor nos mostrou a enfermidade dela para nos dar a cura. Depois que a gente saiu com ela, 3 meses depois, a gente conseguiu a consulta pelo SUS do cardiologista. A gente foi para o cardiologista e ele confirmou que precisaria de um ultrassom. Só que ele falou que, eu aconselho vocês a fazer ultrassom depois de 8 meses. Por quê? Depois de 8 meses dela de vida. Por quê? Porque o coração dela vai Ele falou um nomezinho que eu não vou conseguir falar agora. Perdoem se não for. Mas foi tanta informação que a gente fica meio complicado, né? Então vai se desenvolver, é melhor assim. Vai se desenvolver e dependendo do desenvolvimento, o coração dela pode voltar ao normal. Então eu prefiro que vocês esperem de 8 a 1 ano para fazer o exame. Então depois de ela tiver os 8 meses ali, os 8, 9 ou 1 ano, você faz o exame. Quando a Axa fez 8 meses e meio, eu já fiquei desesperada, precisamos fazer o exame. Já tinha marcado pelo SUS, gente, há 4 meses atrás, porque já tinha me passado que o exame demoraria para sair. Então, eu esperei por 4 meses ali, até os 8 meses e meio da Axa, 9 meses, e nada do exame sair. Eu falei: então, vou marcar no particular. Fui no particular, marquei para depois de 1 mês. Quando a Axa fez 9 meses, consegui fazer o exame. E pasme, gente. Fui com muita fé, antes de sair oramos. Já vínhamos orando antes. A Axa, pelos 3 primeiros meses, mostrou alguns sinais do problema, né? A Axa ficava sem Axa, começava a ficar roxa, a Axa do nada, né? Por conta do coração. Então a gente entendia alguns sintomas que ela tinha. Teve pessoas ao nosso redor que presenciou alguns sintomas também. Então convivemos com isso. Quando foi no 8º mês, antes dela fazer o exame, gente, a gente já via melhora, tá? Ela não tinha mais falta de ar, ela não ficava mais roxa, ela já estava curada e eu já estava profetizando: amor, ela já está curada. Sem sombra de dúvida, a gente só vai
fazer o exame para ter a confirmação da cura dela. Ela já está curada. E quando a gente chegou no consultório, por incrível que pareça, gente, incrível que pareça não, pelo milagre que o Senhor faz. O Senhor, ele faz milagres. O médico olhou pra gente, começou a fazer o exame, fez... Desculpa perguntar, mas o que que ela tem na verdade? Aí a gente relatou, ela nasceu com alteração no coração, o coração dela estava inchado. E ele fuçou para um lado, para o outro, brincou com ela, foi bem divertido para descontrair, porque é um geladinho, né, no peito. E fuçava cá, fuçava lá. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acho que vocês não vão acreditar. E eu já tinha acreditado, gente, eu já tinha fé. E foi quando o médico falou, ela está curada. Ela está curadíssima. Ela não tem nada, gente. Ela não tem nada, ela tá bem. Eu aconselho vocês ir no médico, mas pelo que ele vai ver do meu ultrassom, ela está bem, ela não tem mais nada. Ela está 100% com muita saúde. Então, eu precisava contar isso para vocês. Minha filha, por um instante, morreu nos meus braços. Sabe, é difícil dizer isso, mas ela morreu nos meus braços, praticamente. Ela estava morta. Gente, ela estava morta, ela estava roxa, ela estava sem respirar, ela estava gelada, muito gelada, muito gelada. Ela estava morta nos meus braços. E entender isso, ver que o Senhor curou ela ficou bem, é um milagre muito grande, muito forte, muito lindo. E eu não poderia deixar de contar isso aqui para vocês. Então, se você precisa de um milagre, continua clamando, continua pedindo. Não vou dar certeza para você que o Senhor ele vai te curar. Não posso dar essa certeza. Porque muitas das vezes a minha vontade não é a vontade do Senhor. E muitas das vezes o cuidar dele é diferente. Ele sempre vai fazer o melhor por mim e por você. Às vezes o melhor para você não é ser curado. É outra coisa. Então, não posso confirmar que o Senhor ele vai te curar, mas posso confirmar que Ele está no controle de toda essa situação e Ele vai fazer o melhor pela tua vida, pela tua alma. Eu creio que o Senhor ele vai fazer o melhor por você. Então, independente do resultado que aconteça, continue clamando, continue crendo, continue pedindo, continue com fé no Senhor. Porque da mesma forma que Ele operou milagres no passado, Ele opera no presente e Ele vai operar no futuro. Ele vai continuar operando milagres, só basta a gente ter fé e crer nele. E esse foi o testemunho da minha bebê, gente. Ela está curada para a honra e glória do Senhor. Ela agora é uma sapequinha, ela corre, ela pula, ela faz tudo. Gente, ela tá aqui só me olhando, de olho em mim, né, Axa? E é isso, ela tá curada, ela tá bem. E eu precisava contar isso para vocês, eu precisava falar sobre isso com vocês. Eu precisava contar esse testemunho. Espero que ele tenha tocado o teu coração, tenha falado contigo. Espero que o Senhor tenha falado contigo através desse pequeno testemunho, mas grandioso testemunho. Que o Senhor abençoe você, a sua casa. O vídeo foi esse. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. Creia que o Senhor ele faz. E até o próximo vídeo. Tchau!